Fala galera, estamos de volta com a sua matéria favorita, estruturas de concreto armado, meu amigo. Você está aprendendo concreto, estamos desmistificando o concreto armado e você está viajando aí nas estruturas de concreto armado com o professor Joab Dantas, beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós falamos sobre vantagens, características e hoje de uma forma especial vamos estudar as desvantagens do concreto armado. Professor, o senhor só falou de coisa boa até agora do concreto. Falou que o concreto é um material maravilhoso e realmente é. Eu sou concreteiro de coração. Então, mas o concreto, ele tem algumas limitações, beleza? E a gente precisa saber dessas limitações, tendo em vista se existe realmente a viabilidade de aplicação desse material em algumas situações. Às vezes, é importante saber conhecer as limitações do nosso material para saber se dá para se adaptar àquilo ali. Você é engenheiro e precisa pensar nessas coisas, precisa saber selecionar o melhor material para cada situação. Então, para saber selecionar o melhor material para cada situação, você precisa conhecer o que o material te proporciona de vantagem e o que ele também tem de limitação ou desvantagens para tomar uma decisão acertada aí, beleza? Então, visando contribuir com a sua carreira e a tomada de decisão, você que vai ser um grande engenheiro civil, você precisa conhecer as desvantagens. Então, como eu já vinha falando antes, o concreto ele tem baixa resistência à tração. O forte do concreto é resistir à compressão. Então, alguns elementos estruturais, como viga, por exemplo, que funcionam a flexão. Então, a flexão, ele tem a parte ali do eixo neutro, uma parte é comprimida, outra parte é tracionada. Então, quando eu penso numa viga de concreto armado, eu tenho que levar em consideração que o concreto ele tem baixa resistência à tração. E para vencer essa limitação do concreto, eu introduzo o aço, o princípio básico. Onde tem tração, eu coloco aço. Pegou a ideia? Então, esse é um princípio básico do concreto. Então, o concreto ele tem baixa resistência à tração, eu coloco aço e para isso eu tenho que garantir aqueles critérios que a gente já pontuou sobre aderência e tudo mais, beleza? Então, fica ligado, o concreto ele tem baixa resistência à tração, ele resiste bem à compressão. Então, se liga. Outra coisa importante, depois que a peça de concreto ela está na forma, ela já foi concretada, ela já deu pega, um termo técnico aí, a pega do concreto o concreto já deu pega, o que acontece? Ele tem uma pequena ductilidade ou quase nenhuma. O concreto ele não tem mais aquela ductilidade. Depois ele é um material engessado. A partir do momento que eu modelo a peça de concreto e usino o concreto e lanço o concreto naquela forma, ele já está ali moldado direitinho, eu não consigo mais mudar a forma geométrica dele. Vai ser aquilo ali para sempre, beleza? Então, eu tenho uma certa limitação quanto a mudar a forma do concreto, a forma geométrica do concreto, depois que ele já foi, na verdade, concretado, depois que ele já foi enrijecido, beleza? Então, essa é uma desvantagem. Outra coisa importante, a gente já vinha comentando ali quando falou da camada de proteção, a proteção do aço. O concreto, ele tem uma certa tendência de fissuração. Essa fissuração pode se dar por dilatação térmica, por retração. Essa fissuração pode dar por saída de água, de amassamento. Então, a gente vai ver um dos processos lá, muito bem rápido. Você já deve ter visto em materiais de construção sobre o processo de cura do concreto. Então, tudo isso tem que ser muito bem feito, porque senão o concreto ele tem a tendência a fissurar. E nós precisamos controlar essas fissuras. Não que o concreto não vá fissurar, ele sempre vai fissurar. Mas eu tenho que controlar essa fissura. Por quê? Porque se ele fissura muito, aí eu tenho um problema. Tenho um problema na proteção do aço, eu tenho um problema de corrosão futuramente, destacamento do concreto e encadeia um monte de patologias nas estruturas, beleza? Então, você como engenheiro civil precisa controlar, e isso faz parte do estado limite de utilização ou serviço que nós vamos estudar aqui no curso, beleza? A gente controla essa fissuração, alguns métodos permitidos pela norma brasileira, certo? Outra coisa que o concreto ele tem... Bom, na verdade, ele pode se dizer que é uma desvantagem, mas também pode ser vantagem. Depende muito da sua necessidade de utilização.
Por exemplo, o concreto é um material muito pesado. Ele pesa em média 2.500 kg por metro cúbico, ou seja, tem ali uma massa específica de 25 kN por metro cúbico. Aquele Nzinho ali é maiúsculo, me perdoa, vou dar uma corrigida nisso aí, beleza? Então, 25 kN por metro cúbico. Galera, isso é desvantagem, mas também pode ser vantagem, depende da aplicação. Usualmente é uma desvantagem, O concreto ele pesa muito mais do que estruturas que poderiam ser empregadas, por exemplo, como aço. Mas, por exemplo, se a gente for pensar num terminal marítimo, onde as ondas do mar batem ali com toda a força, eu não tenho como fazer um porto marítimo de aço. Por quê? Porque o aço, além do processo de corrosão, eu preciso de inércia para conter a força das marés. Entendeu? Então eu preciso de inércia para conter essa força. A força que vem da maré. E isso se dá por quê? Pelo peso próprio do concreto armado. Ele é bem relevante nessas situações, mas de uma forma muito usual, o concreto armado ele tem um peso muito grande e isso se torna uma desvantagem, beleza? Outra coisa, para se constituir o material concreto armado, para se moldar uma estrutura, eu preciso de formas e isso custa dinheiro. E tudo que custa dinheiro, o profissional de engenharia tem que controlar muito bem. Então isso faz parte do seu estudo de viabilidade. Quando você vai estudar a viabilidade de uma construção, vale a pena construir? Sim, não. Mas se eu vou construir com o quê? Então vai ser de concreto, vai ser de aço? Eu tenho que pensar que quando eu construo de concreto, eu tenho uma redução do custo de mão de obra, eu tenho uma redução do custo de materiais, mas eu também tenho um custo aí adicional com as formas de concreto, beleza? Isso é importante sacar. Outra coisa, algumas adaptações acabam sendo de difícil execução. A gente acaba abusando um pouquinho ali daquela característica do concreto de se amoldar às diversas formas geométricas e fazer forma. Para isso, meu amigo, às vezes leva um certo tempo, envolve uma dificuldade, beleza? Fazer, por exemplo, dar uma de Oscar Niemeyer, um arquiteto aí que sai fazendo curva e casca em todos os lugares. Fazer forma para aquilo ali realmente é um desafio e isso envolve uma dificuldadezinha técnica na execução. E outra coisa, o concreto ele acaba se tornando um material líquido quando ele está sendo usinado e por se tornar um material líquido, ele precisa de escoramento. O concreto ele ganha resistência gradualmente, beleza? Então eu preciso de escoramento. Eu tenho um custo aí não somente com forma, mas também tenho um custo com escoramento, beleza? Então vamos dar uma continuidade aí. Agora a gente vai falar sobre a notação internacional. Galera, se liga. A notação internacional do Comitê Europeu de Beton ou Concreto é utilizada em todo canto, é internacional, como o termo já diz. Mas se liga, o objetivo dessa tabela não é fazer você, ter que gravar tudo isso, professor. Não, você não precisa gravar tudo isso. Eu coloquei essa tabela aqui para você ter o pulo do gato, beleza? Então quando você estiver estudando, que você vê uma letra, que tem uma simbologia, que tem um significado, e você não se recorda desse significado, aí o professor Joab Dantas, que é seu amigo, fez o quê? Fez o quê? Ele já te deu o pulo do gato, beleza? Então ele já deu aí a tabela para você vir aqui dar uma consultada. Quando tem um Lzinho lá, tá se referindo ao vão, o Azinho refere à área, o C é o centro de inércia, ou na verdade o centroide, beleza? Então tem várias formas, aí você dá uma olhadinha na letra, tem outra tabelinha aqui que o professor colocou pensando em te ajudar. Então o Azinho a gente está calculando a flecha. Professor, o que é flecha? Como assim? Não sei o que. Será que está dando uma de índio? Não, galera. Flecha é um termo utilizado para o deslocamento vertical das estruturas de concreto armado. Por exemplo, uma viga, ela dá uma fletida, uma flexão. No sistema de flexão do esforço, ela dá uma descidazinha. A gente calcula aquela descidazinha e dá o termo técnico de flecha. Então, toda vez que você ouvir essa palavra da boca de um engenheiro, flecha, você já sabe que ele está calculando o deslocamento vertical ali, tá certo? Da sua estrutura de concreto armado. É aquela deformação. Então, o A simboliza a flecha, beleza? E aí a gente tem diversas outras simbologias
que você vai aprendendo aqui no curso de concreto armado ao longo do tempo, ao longo dos estudos, beleza? Mas se qualquer momento do curso você tiver alguma dificuldade, você estiver estudando, não consegue lembrar, você já tem uma tabela aí, porque o professor já está pensando em você, já quer te ajudar e você pode vir consultar, sanar a sua dúvida e mandar ver no seu estudo, beleza? Então é isso aí, galera. Essa é a nossa aula de hoje. Valeu, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima!